O dia que Padre Pio ficou triste. Caríssimo, você imagina qual foi o motivo que Padre Pio ficou triste? Você imagina o porquê? O motivo essa realidade desse fato em Padre Pio? Você ficou curioso como eu fiquei? Vamos ver isso em ricos detalhes? Então fique conosco até o final desse vídeo. Sou eu, missionário católico, deficiente visual, Enil Viana. Se você quiser ficar próximo, missionário, me siga pelo Instagram, que vamos colocar na tela a partir de agora. E na descrição desse vídeo está nossas redes sociais, onde você pode interagir conosco. Vamos lá para o programa Padre Pio, seus likes e ensinamentos. Certo dia, alguém disse ao padre: não é necessário rezar um rosário tão longo. As pessoas ficam cansadas, basta recitar uma dezena. E também não é preciso segurar o terço, é pesado demais. Além disso, não é elegante segurar nas mãos aquela fiada de contas, sem graça nenhuma. O padre Pio ficou muito condoído e depois concluiu, quase em tom de súplica: façamos aquilo que sempre fizeram os nossos pais. É impressionante. Hoje, ao fim de 2000 anos de cristianismo, depois de Nossa Senhora ter aparecido, sabe Deus quantas vezes, com a sua arma na mão, isto é, o rosário, ainda nos atrevemos a falar de modernismo. Mas que será a nossa religião? Uma moda que muda todos os anos e todos os meses? Ao ouvir tais palavras, o padre quase se desfez em lágrimas. Na verdade, devemos fazer aquilo que fizeram os nossos pais: perseverar, ser constantes, para chegar finalmente ao porto onde nos espera o Senhor. Devemos ressuscitar o passado, fazer ressurgir aquilo que faziam os apóstolos e os mártires. Estamos na era dos mártires. Todas as pessoas que são perseguidas, este governo que se vai destruindo, tanta confusão de ideias, o predomínio de ladrões, de brigadas vermelhas, amarelas e verdes. Estamos numa época apocalíptica. A besta reina sem nunca se mostrar. Nisso consiste a inteligência da besta. Entretanto, na própria igreja, tantos leigos como padres dizem que ela não existe, que Satanás não existe, porque Satanás encarnou em muitas pessoas. Aí está Satanás visível no ódio premeditado. Não é como no caso dos pecadores que não conhecem a lei de Deus e caem. Não, são aqueles os verdadeiros diabos que se movem sobre a terra, de tal forma que o próprio demônio disse: eu já não preciso de fazer nada, eles sabem fazê-lo melhor do que eu. Caríssimo, paz e bem, Deus abençoe. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, pedimos que você se inscreva e ative o sininho para quando nós passar vídeo você seja notificado. A visão de Padre Pio, meus irmãos, é algo focado na doutrina da igreja, aquilo que ele refletia no seu dia a dia. Com isso nós percebemos que o amor, o zelo que Padre Pio tinha pela tradição, pelo Sagrado Magistério e pela Sagrada Escritura. Nós precisamos hoje olhar para Padre Pio e entender por que nós aqui diariamente ouvimos algo, um fato de Padre Pio. Nós sabemos que quando a gente vê um aspecto, uma virtude, a forma de Padre Pio agir diante das dificuldades, de uma tribulação, de uma provação, de um sofrimento, nós olhamos para ele e dizemos no fundo do nosso coração: eu quero ser como Padre Pio. E esse é o grande motivo, o aspecto que nós do Carisma Padre Pio estamos aqui propagando o Carisma Padre Pio. E é por isso que nós convidamos você exatamente a assistir o vídeo sempre até o final. Porque Deus tem algo sempre a nos falar e nos ajudar.
Mas eu digo para vocês, não fique somente para vocês esse tesouro riquíssimo, mas compartilhe para que mais pessoas também possam conhecer. Meus irmãos, eu sei que você, tem um momento da sua vida, você já disse, fulano para mim era uma referência. Mas chega um certo momento, aquela pessoa caiu, vacilou, fez feio, pecou, ofendeu, te magoou, te decepcionou. E você disse, não vou mais para a igreja, não gosto mais dele, não quero mais papo com ele, não quero estar mais próximo. Mas quando a gente olha para Padre Pio, que já alcançou o céu, que lutou o bom combate e alcançou a coroa, meus irmãos, aí não há decepção. Não há. Por isso, meus irmãos, que eu preciso te dizer uma coisa. Existe uma coisa que as pessoas estão vivendo de moda, modernismo. Hoje você percebe que as coisas no nosso tempo atual estão começando instantânea. Só fica por um certo tempo. Mas eu preciso te dizer uma coisa. Fé não é somente para quando as coisas não vão bem. Não. Fé não é só quando eu preciso de Deus. Não. Fé não é só quando eu estou enfermo. Fé não é só quando eu estou precisando de uma cura. Fé não é só quando eu preciso entrar na faculdade ou quando eu estou desempregado. Não. Fé é para a vida toda, eternamente. Nós deveríamos ser inseridos na igreja desde quando a gente fosse gerado. Exatamente. É isso que eu estou dizendo. A tradição da igreja é isso. Só que o que tem acontecido com cada um de nós? Infelizmente, a gente tem entrado num paganismo e muitos que deveriam influenciar, orientar, que está na igreja, infelizmente pegam passagem bíblica para argumentar, entende? Contra algo da igreja mesmo. Infelizmente tem pessoas dentro da igreja protestantes. Meus irmãos, nós precisamos entender uma coisa. Nós deveríamos olhar para a igreja e amar. Deixa eu te dizer, fazer uma pergunta para vocês aqui. Os casais vão me entender muito bem. Quanto mais você está próximo da pessoa que você ama, mais você quer amar, mais você quer estar por perto, não é assim? A gente percebe que as pessoas da igreja, hoje, a missa demora 10 minutos depois, as pessoas reclamam e já tá doido para ir embora. Você está entendendo? A gente deveria cada vez mais buscar fazer um jejum, uma penitência, um sacrifício, ser violento conosco mesmo, não com o próximo, para buscar a santidade. E infelizmente isso não tem acontecido. Tem acontecido distorções. Nós precisamos hoje olhar para a igreja, que Jesus é a cabeça, e amar. Só que o que tem acontecido conosco? Infelizmente nós só temos ido para a igreja para ocupar o tempo, para passar tempo. Não existe mais amor à igreja. Não existe mais amor a Jesus. É tudo superficial. Muitos de nós estamos assim. Estamos vivendo de fragilidade. Somos frágeis. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Que momento vocês vão ficar bem? Que momento as tribulações vai cessar? Que momento não vai haver mais sofrimento? Se você me disser o dia, a hora, o momento, você me diz que eu estou aguardando essa hora. Que todo momento eu, o Enio, estou passando por isso. Entende? Nós precisamos parar com isso. Eu vou pensar positivo. Não, eu tenho que ser otimista. Deus está comigo, eu vou vencer, eu vou alcançar a graça. Sabe, meus irmãos? A gente não carrega mais o texto. A gente não carrega a Sagrada Escritura. Isso é cafona. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Se é pra ser cafona, eu quero ser cafona na igreja, com as coisas da igreja. Não quero viver de moda, eu quero viver na fé. Eu quero ir pro céu. Deixa eu dizer pra vocês uma coisa aqui, meus irmãos. Nós precisamos olhar para Padre Pio e imitar. Por isso que eu convido você a comentar abaixo: São Padre Pio, rogai por nós. A igreja, meus irmãos, é para nos nutrir através da Eucaristia, da comunhão, para nos ficar forte, para vencer as batalhas. Exatamente. A palavra de Deus é alimento para nossas almas. Exatamente. Nós não vamos para a igreja para sentir bem. Não. Nós vamos ser forjados
para ser santo, para ser santa. Meus irmãos, veja, a igreja, de certa forma, tem uma cautela, tem um amor, um zelo por cada um de nós. Mas eu preciso te dizer uma coisa. Está na hora de a gente olhar para a igreja e dizer: eu preciso dar minha vida por ela. Eu lembro que em um certo momento da minha vida, quando eu estava em uns locais que não era na igreja católica, eu dizia mal da igreja católica. Eu criticava, eu era um daqueles, né? Hoje eu sou da igreja. Hoje eu sou católico. E hoje eu pergunto para vocês: se alguém ofender seu pai, sua mãe, você não irá ofender, sim ou não? E aí hoje as pessoas falam mal da igreja e tal. Eu não tô dizendo vocês gravarem vídeos. Eu não tô instigando vocês a gravar vídeo no YouTube, isso e aquilo. Não. Mas eu tô dizendo uma coisa para vocês, meus irmãos. A gente muitas das vezes, no nosso dia a dia, deixamos as pessoas ofender a nossa igreja. A gente não fazemos absolutamente nada. Sabe por quê? Porque nós não queremos perder amizades. Ah, não é legal fazer isso. Então é legal a pessoa ofender a igreja? Sendo que quem fundou a igreja católica foi o próprio Jesus? Meus irmãos, tá na hora. Tá na hora de a gente aprofundar o nosso amor por Jesus e ser martirizado por Jesus. Eu quero morrer pela igreja. Eu quero morrer pela igreja. Eu prefiro morrer do que ficar vivo. Entende? Então nós precisamos hoje olhar para a tradição da igreja, onde os santos davam vida pela igreja. Que possa despertar isso no coração de cada um de nós, especialmente do missionário, uma vontade da santidade, das coisas de Deus. É fácil, Enio? Não, nunca será. Mas eu vejo Jesus muito triste. Ele mesmo disse: será que quando eu voltar eu vou encontrar fé sobre a terra? Hoje, no meu curso de teologia, o padre falava para nós, dizia que ele conta a história. Eu já ouvi de outra forma, mas agora eu vi de outra forma. A história diz que aquelas pessoas que nós achamos que vai estar na igreja, no céu, por exemplo, o Enio, inferno. E aquelas pessoas que nós não iremos, nós achávamos que não vai estar lá. Entende? Quantas das vezes a gente acha porque a gente vai na missa, a gente é legal, bacana, a gente acha que vai pro céu. E aquele que não vai na missa, a gente acha que não vai. Essas duas surpresas você vai ter. E o padre dizia isso para nós, e ele dizia muito bem sobre a moral. A gente muitas das vezes gosta do nosso prestígio. Ele dizia muito isso, né? De as pessoas nos elogiar, nos aplaudir. Senta aqui, fica aqui conosco. E a gente muitas das vezes não tem preocupado de estar próximo de Jesus, rezar o texto, estar na missa, mas como amigo de Jesus, não como inimigo. Se comportar como amigo. E aí, hoje é o convite que eu faço para cada um de nós: amar a igreja, amar a tradição, mas ter essa Sagrada Escritura. Ah, o Enio, fulano e Beltrano disse isso, mas eu quero saber o que está na tradição, no magistério, na Sagrada Escritura. Se for caso contrário, desculpa, eu perdoo, respeito, mas eu quero ficar com a igreja. É aquilo que Santo Agostinho disse: eu prefiro errar com a igreja do que fora da igreja. É isso, meus irmãos. Nós precisamos amar essa mãe, que é a igreja. Una, santa, católica, apostólica, romana. Amém? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Deus abençoe e até o próximo programa.